Espirais de Luz. O tema de hoje é simples e é, com certeza, uma sugestão da equipe Espirais de Luz. Essa sugestão já havia sido feita por uma das pessoas e agora se repetiu. Então, quando a coisa se repete, é porque tem que ser dita. E hoje a gente vai falar sobre isso. Intuição ou pensamento? Pois é, muitos acreditam que a intuição pode ser considerada como uma espécie de inteligência superior, fruto dos nossos conhecimentos acumulados, mesmo que não tenhamos consciência deles. Dizem que é a manifestação da nossa alma, um reflexo da inteligência divina que habita em nós. Isso justifica o motivo desse dom transcender os limites da razão. Mas não é bem por aí, não. Vamos lá. Mediunicamente, ela é considerada uma espécie de inspiração que os espíritos nos dão, captada psiquicamente. É algo que deveríamos utilizar com mais frequência. Mas, na maioria das vezes, não conseguimos captar essas mensagens que nossos guias ou amigos espirituais nos enviam. Então, constantemente, com a intenção de nos auxiliar. Se soubéssemos utilizar essa intuição, poderíamos resolver muitos problemas que nos afligem no dia a dia. Exatamente. Mas o problema maior é que normalmente pedimos ajuda espiritual somente em momentos de aflição. Aí dessa forma não vamos conseguir captar a inspiração com clareza. Olha que interessante, vamos lá. Vamos entender isso. Quando nós temos alguma necessidade, aí nós paramos, oramos. Deus me dá uma intuição, Deus me dá uma intuição, Deus me dá uma intuição. E aí você ouve só assim, a frase só vem assim, não saia de. O restante, você fica sem saber o que é que ele está falando. Por quê? Porque você está acostumado a pedir auxílio somente quando está em situações difíceis, em situações delicadas. Aí você para pensar, mas de onde vem essa história aí da situação difícil? Quer dizer que você, no restante dos outros dias da sua vida, você se preocupa muito mais em usufruir os prazeres, em fazer outras coisas, do que parar 5 minutos no seu dia para se conectar com Deus. Nesse momento é que você consegue preservar esse comportamento, essa postura, ou, na verdade, essa energização que te possibilita a clareza da comunicação intuitiva. Olha só, no livro Despertar da Intuição, desenvolvendo seu sexto sentido, do escritor e médium americano James Van Praagh, ele explica que intuição é uma sensação de saber, e isso vem de dentro. Essa sensação é espontânea e não é racional. Se você se esforçar muito para usar a sua intuição, ocorre o contrário, e você acabará impedindo esse processo. A intuição simplesmente acontece. Você pode aprender a perceber quando ela ocorre, ou seja, quando nossas mentes estão relaxadas e não concentradas em uma determinada tarefa ou algum problema. Olha que interessante, ela simplesmente acontece. Para um bom resultado, nós precisamos estar com a mente tranquila, harmoniosa com o alto, para que possamos ter a intuição. Caso contrário, nossa sintonia estará vibrando em baixa frequência. Sendo assim, a única intuição que receberemos é da espiritualidade inferior, ou de quem nos queira prejudicar, ou mesmo apenas temos nosso subconsciente nos ofertando o que queremos ouvir. Então, quando você não tem uma intuição gerada por uma companhia de luz, ou um mentor, ou algum espírito que está ali te acompanhando e pretende te ajudar e te auxiliar positivamente, você está aberto a duas opções, ou a influência negativa ou inferior de espíritos, ou o seu subconsciente é quem decide. Então, essa aí é a questão que pega para todo mundo que é médium. É intuição? É animismo?
É minha cabeça? É um obsessor? É um espírito de luz? O que eu faço agora? Que loucura, né? Vamos continuar estudando que a gente vai entender. Olha só, sabendo desse processo, como saber se a intuição é fruto da inspiração de um espírito ou da nossa própria mente? Van Preg escreve que para fazer contato com esse tipo de conhecimento é preciso começar estabelecendo um relacionamento íntimo com você mesmo. Quanto mais compreender suas próprias razões, ideais e crenças, mais fácil se tornará separar o que é seu daquilo que é dos espíritos. Essa voz interior, como é chamada de sopro no ouvido, explica algumas intuições que temos e muitas vezes são consideradas malucas, pois ao redor acham absurda aquela, ao seu redor, né? O povo acha que aquilo é um absurdo. A ideia é louca, não é isso não. Porém, a pessoa deverá se manter firme em sua convicção, afinal, a intuição lhe mostrou uma imagem, o que dá a certeza de estar fazendo a coisa certa. Então, a diferença consiste em algo bem simples. Geralmente, a intuição não gera questionamentos. Agora, o pensamento e a intuição inferior, gerado no cérebro, por exemplo, corresponde a ela, já vem cercado de certezas, sabe? Tipo assim, ó, o pensamento que gera dentro da intuição, ele é gerado pela intuição, ele vem com certezas. O pensamento gerador de uma intuição, ele gera dúvidas. Mesmo que as mesmas pareçam absurdas e impossíveis de acontecer, as certezas do pensamento intuitivo, elas não mudam. Agora, as outras começam a dar opções. E se for isso? E se for aquilo? E se for isso? Já não é intuição. A opinião própria ou achismo é formado por nossas vontades e desejos. Elas nos dá sempre mais de uma opção para tentar resolver determinada situação. Já a mensagem ou inspiração ou intuição recebida por alguém se difere por algumas sensações. Olha que interessante. Então hoje eu estou tentando trazer para vocês, bem mastigadinho, aquilo que envolve a diferença entre um pensamento meu de uma intuição, que é da espiritualidade, não minha. Então, o que é a primeira sensação? A primeira sensação é a certeza. É assim, gente, é certo. A mensagem é projetada na mente do receptor como uma espécie de premonição e não gera dúvidas, ou mesmo abre caminhos para se questionar qualquer variável. Olha que lindo isso. É a certeza, aquilo é verdade, fim. A outra sensação é identificada pela sua intensidade, exato, que transfere para o receptor uma impressão de estar ouvindo uma voz interior, ou melhor dizendo, alguém soprando em seu ouvido. É claro, bem claro, fica bem nítido. Esse pensamento não é meu. Eu nunca iria pensar isso. Eu não pensei nisso em momento algum. Então, por que está vindo na minha mente? Sabe aquele amigo que você tem, que você está conversando com ele, você fala assim, hoje eu tô querendo muito ir ao shopping. Aí esse amigo vira para você, olha, se eu fosse eu não ia no shopping, algo vai acontecer no shopping que não é legal. Aí você olha assim, que isso? Você tá sendo negativo. Aí você vai, chega lá, acontece algo com você, ou acontece algo no shopping, que você lembra do seu amigo na hora. Meu Deus, ele não erra. Mas você vê que é tão imediato, gente, é imediato. Não é algo pensado, maquinado pela sua mente. É imediato. É uma inspiração. Vem naturalmente, espontaneamente. Tá? A outra sensação é para não se confundir mais, tá? Geralmente, o que é intuído vem repentinamente, como eu falei, independente se aquele ser está ou não conectado com a espiritualidade. E como já sabemos, a ligação, ela toca de lá para cá. O médium que é requisitado para a comunicação, e não ao contrário. Quando médiums tentam provocar a intuição, geralmente ou eles são obsediados ou pela falta de mérito não conseguem. Esses médiums que vêm
provocando essa intuição no caso, né? E já tem um grau de evolução maior, eles não provocam intuição, eles simplesmente sentam, fazem uma prece e colocam-se à disposição da espiritualidade. Tanto que nós até usamos aquela frase, meu irmão, nós vamos esperar uma comunicação. Se for seu mérito, a espiritualidade comunicará algo, falará algo, intuirá algo. Olha que interessante, a gente já usa a palavra de intuirá algo. Então, o que acontece? É necessário mantermos nossas psicosferas e mentes alinhadas com a espiritualidade de maneira bem harmônica. Preservar o autoconhecimento. É aí que eu vou ressaltar a reforma íntima. É importante demais a reforma íntima na vida das pessoas. Ela é uma ferramenta que nos leva a ter uma comunicação pacífica e produtiva com a espiritualidade, o que inclui também uma intuição livre de opiniões pessoais. Vamos entender isso. Olha só. A reforma íntima, ela requer de você uma melhora no seu comportamento, uma melhora na sua forma de pensar, na sua maneira de ver o mundo, na sua maneira de ver o seu semelhante, na sua maneira de amar as pessoas ao seu redor, até mesmo para se amar. Então, todo um processo que é uma coletividade formada de atitudes e pensamentos positivos vão fazer com que a sua psicosfera ou a sua aura esteja suscetível e também proporcional a uma comunicação fluídica mais evoluída. Olha que lindo isso. Mas para que isso aconteça, é o que eu estou falando, é necessário que você realize mudanças positivas em seu ímã, em seu âmago, em seu ser. E essas mudanças, elas, olha só, eu falei uma vez que é interessante, tem uma filosofia que fala assim, quando você quer consertar várias coisas na sua vida, olha ao seu redor, na sua casa, e descubra o que está quebrado e conserte. Aquilo vai desencadear uma reação de consertos. E você, munido dessa energia, consegue mudar as coisas em você. Então, nada fica estagnado ou parado ou acomodado na nossa vida. Tudo gera energia. Então, tudo que gera energia inclui o pensamento, inclui também a atitude. Pensamentos e atitudes conectados com a espiritualidade, conectados com a meditação, com a fé, com a confiança, vão te fazer propício a ser um candidato intuitivo. Esse candidato intuitivo, ele consegue, mesmo na hora de desespero, ele consegue ter uma solução tranquila, pacífica para as coisas. Eu vou citar um exemplo. Por exemplo, um médium que tem essa capacidade de intuição, né? Ele é um médium intuitivo. Se ele é desregrado, ele sempre vai receber as intuições dos espíritos inferiores. Mas, se ele é empenhado no amor, se ele auxilia, se ele consegue se conectar com as pessoas de uma maneira sadia, de uma maneira tranquila, se ele é afável, amável, o que ele está construindo? Ele está construindo ao redor dele uma psicosfera que, se um espírito inferior se aproximar, ele vai sentir asco, ele vai correr dele, porque a luz incomoda. Mas, por outro lado, ele vai estar sempre acompanhado ali de espíritos que têm um grau de evolução, não é evoluidíssimo, gente, é um grau de evolução que está ali trabalhando pela positividade. Se esses espíritos que trabalham pela positividade estão próximos de você, quando você virar uma esquina e uma bola de pedra vai cair do céu, você recebe a seguinte intuição: meu irmão, acelera o passo. Meu irmão, volta 4 passos. Mas isso é na sua mente.
Então vem assim, ó, eu vou voltar 4 passos. Aí você volta 4 passos automático, a bola cai na sua frente, você fica assim, escapei. É o famoso escapei. Sabe quando você vira a esquina e que você vai ser assaltado? E aí seu guia espiritual chega e fala assim, volta, calado, em silêncio. Eu já ouvi isso várias vezes na minha mente aqui em Belo Horizonte. Então, você volta o caminho e não é assaltado. E você vê as pessoas lá na frente que têm essa má intenção, e quando você tem uma certa mediunidade de evidência, você vê aquelas pessoas e vê os companheirinhos que estão ali com ela, intencionando, o próximo que passar nós vamos roubar, o próximo que passar nós vamos roubar. Então tudo isso é um conjunto de trocas de energias. Aí, Max, como é que eu vou identificar pensamento de intuição? A intuição, ela é espontânea, ela acontece na hora, ela é contra a sua vontade. Ela não é a favor da sua vontade, não é porque eu quis, não. Ela aconteceu. Agora, você tentar conseguir uma intuição, por exemplo, eu fecho os olhos e falo, Deus, se for de merecimento, me intua. Como eu estou sendo intuído agora pela espiritualidade para dar uma palestra para vocês. Nesse momento, você tem que estar muito conectado com a sua capacidade de calma, sua capacidade de cosmificar o seu espírito, aproximar cada vez mais da fluidez. Se não acontece isso, você vai receber qualquer mensagem de qualquer lugar e não vai ser uma intuição produtiva. Interessante, né? Muito interessante isso, gente. Então, o que acontece? Nós temos agora, nesse momento, é um momento que nós mudamos, que nós nos melhoramos. Exatamente. Para quê? Para que, nesse sentido, nós possamos ter uma intuição válida, uma intuição produtiva, uma intuição boa, tanto para a nossa jornada, quanto para a jornada de todos que estão ao nosso lado. Então, tá aí a dica, você já sabe identificar o que é intuição, o que é pensamento. Agora, intuitivamente, você vai lá no Facebook e vai curtir a página Espirais de Luz. Depois, intuitivamente, vai se inscrever no canal do YouTube e ativar o sininho e aguardar que tem muita palestra boa para vocês. Gente, eu acho que não tem mais nada além do que isso a falar. Muito obrigado pela paciência de sempre e eu aguardo vocês. Vem vibrar a luz com a gente. Beijos de luz. Até a próxima.